Olá, Igreja Família, tudo bem com vocês? Meu nome é Anderson Bonfim e estamos aqui na nossa jornada chamada O Caminho, uma linda campanha que tem como objetivo nos levar a uma imersão na vida, na obra e nos ensinos de Jesus. Nós estamos lendo diariamente os evangelhos, capítulo por capítulo, e nós estamos agora em Lucas capítulo 13. E na sua leitura do capítulo 13, você vai perceber aqui que a partir do versículo 18 até o versículo 20, ele vai tratar de algumas figuras diferentes dentro de parábolas diferentes, falando de um processo de como o reino de Deus vai crescer, vai se expandir de forma improvável, como o grão de mostarda que vira uma grande árvore, ou o fermento que vai levedar a massa, ou seja, algo pequeno que vai se expandir de uma forma surpreendente. Então isso é muito legal, porque fala sobre a expansão, o crescimento do reino de Deus a partir dos anos e das gerações. Contudo, olha que interessante, na continuação você vai ver Jesus fazendo aqui um resumo dos seus últimos dias de ministério. Lucas vai dizer: Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Então aqui no capítulo 13, versículo 22, há um resumo ministerial. E no versículo 23, fala que nesse processo alguém fez uma pergunta muito interessante, e com certeza alguém já fez essa pergunta para você alguma vez. Diz assim: Senhor, são poucos os que são salvos? Então observe, ele vem falando de como o reino vai expandir, como o reino vai crescer, mas de repente no meio desse processo há uma pergunta, e muitas vezes as pessoas perguntam: quem vai ser salvo? Quantos vão ser salvos? E há um questionamento sobre esse processo da salvação. E aqui Jesus faz algumas colocações que são extremamente importantes para a nossa reflexão. Primeiro, ele vai dizer que ao invés de você querer saber quem vai ser salvo, ou quem é salvo, ou quantos vão ser salvos, ele diz: procure se esforçar para compreender o caminho da salvação. Então, ao invés de perguntar sobre quem ou quantos, inclua-se nesse processo de se esforçar para entrar pelo caminho da salvação, para entender o caminho da salvação. E o caminho da salvação é a porta estreita. Por que a porta estreita? Porque é uma porta que só é possível por meio de arrependimento e fé. Arrependimento de pecados e fé para buscar a Deus, que se dão por meio da pregação do Evangelho e por meio da experiência com o dom de Deus, que é a graça. Então, olha que lindo isso. Ele vai dizer, ao invés de querer saber quem ou quantos, entre pelo caminho, que é a porta estreita. Por que estreita? Porque vai depender do próprio Deus, para que por meio da graça tenhamos uma experiência de arrependimento e de fé. Isso quer dizer que não é a porta larga que é a porta da salvação. Não é a porta da informalidade, do relativismo, do universalismo. Então ele vai dizer que muitos baterão a porta, porém ouvirão: não sei de onde vocês são, ou não sei quem são vocês. Tomar muito cuidado para que não venhamos entrar nesse caminho da informalidade, nesse caminho do relativismo, em nome de um amor universalista, em nome de uma salvação para todos. Porque há um só caminho para a salvação, que é a nossa fé em Cristo Jesus. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te inspirar nessa reflexão, a se lembrar sempre que o reino de Deus está se expandindo, que ele irá crescer de forma surpreendente, porém o caminho para a salvação é estreito, é um caminho de arrependimento e de fé em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e te dê graça para suportar os dias difíceis que virão, perseverando na salvação que há em Cristo Jesus. Deus te abençoe, até a próxima.